Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Começou a transição, né, Vera? E o grande nó, primeiro problema a ser resolvido é a questão do orçamento. Um problema bem sério, Carol, que vai exigir mais uma PEC de gastança fora do teto, a exemplo do que foi a PEC Kamikaze. Já está sendo negociado o texto dessa nova proposta de emenda à Constituição e o ouvinte deve ficar se perguntando, né? Mas para que para tudo precisa fazer uma PEC? É porque o teto é uma emenda constitucional. Ele foi colocado em 2017 dentro da Constituição. Ele é uma regra constitucional que você tem que cumprir todo ano sob pena de enfrentar algumas sanções. Então, para você poder fazer gastos que não vão estar cobertos pelo teto, que vão estourar o teto, você precisa fazer outras emendas à Constituição. A Constituição já está uma espécie de colcha de patchwork, de tanto retalho que ela tem. E esse aí vai ser mais um deles, com licença para gastar, uma licença que aí está sendo calculada entre 160 bilhões e 200 bilhões de reais, que cobriria o Bolsa Família, já rebatizado de volta, de R$600, com os adicionais de 150 por famílias com filhos, até a idade que o presidente Lula prometeu na campanha, cobriria o salário mínimo com um aumento real acima da inflação e cobriria os programas populares que tiveram verbas suprimidas pelo Bolsonaro no envio do orçamento desse ano. Então, para cobrir, na verdade, todos os rombos que foram deixados pelo governo atual e mais as promessas de campanha do próximo governo. Lembrando que eram promessas similares, né, às do Lula e do Bolsonaro. Então, ainda que tivesse ganhado o Bolsonaro, teria necessidade de achar dinheiro para cobrir, por exemplo, essa permanência dos R$600. E o Bolsonaro dizia que manteria os R$600 e mais 200 para quem arrumasse emprego e estivesse no Auxílio Brasil. Então, também tinha gastos descobertos que eram do outro candidato, no caso presidente, caso ele fosse reeleito. Então, é algo que vai ter de ser feito. Existe mais ou menos um consenso no Congresso de que vai ter de ser aprovado. A gente sabe que quando essas coisas começam a ser discutidas, todo mundo quer pôr mais coisa para dentro, então a chance de aumentar o volume desse dinheiro é enorme. E o engraçado, Carol e Muniz, é que se discute aí a necessidade de abrir esse dinheiro, mas ninguém tenta fazer uma conta de redução que, olha, a gente podia contar aqui com esse dinheirinho do orçamento secreto para não precisar pedir um waiver, como é essa palavra, né? Horrorosa. Alguns bilhões. Uns 19 bilhões poderiam sair do orçamento secreto, mas ninguém nessa primeira reunião parece ter tocado nesse assunto. Perguntei para várias pessoas, e o orçamento secreto? Não, mas é uma coisa muito pequena, isso das emendas perto do que vai precisar. Tá, mas o Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto, então, mas a gente tem que esperar para ver o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Então a conversa toda deixa para o Supremo desarmar essa bomba enquanto eles negociam na política, até porque todas essas conversas já envolvem a discussão de uma coalizão, de qual vai ser o grupo de partidos que vai governar e que vai integrar a base de apoio ao Lula no Congresso. Então ninguém quer falar em acabar com o orçamento secreto via comissão de transição, porque é um assunto ainda mais espinhoso do que arrumar o dinheiro para pagar o auxílio de 600. Envolve muitos interesses, né, Vera? É mais complicado de resolver. Agora, a gente até comentou aqui mais cedo no ponto final, hoje teve um primeiro encontro ali entre Alckmin, novo vice-presidente eleito, e Jair Bolsonaro, né? Foi um encontro rapidinho ali, mas aconteceu. Até inesperado, né, Muniz? Porque o que estava previsto era que o Alckmin, a Gleice Hoffmann e o Mercadante fossem recebidos pelo ministro Ciro Nogueira, o que de fato aconteceu antes desse encontro surpresa. Os três estiveram com Ciro e com o general Ramos e também com o chefe de gabinete do Bolsonaro e o subchefe de assuntos jurídicos
da presidência da República, que deverão ser o núcleo duro da transição da parte do governo atual. Também vão estar os secretários executivos das pastas palacianas e alguns servidores de carreira que vão ser nomeados para integrar a comissão. Essa primeira parte da reunião foi uma parte também bem breve, durou cerca de uma meia hora, e objetiva, segundo o relato feito pelo Alckmin depois. Diz que os ministros o cumprimentaram pela vitória do Lula e se prontificaram a ficar à disposição para fornecer as informações que forem necessárias. E aí, quando ele já estava lá embaixo, dando essa entrevista, fazendo o relato do que tinha acontecido, é que o chefe de gabinete do Bolsonaro se postou ali ao lado dele, e o Pedro César de Souza, e o levou para uma conversa bem rapidinha com o presidente, da qual não se tem grandes informações até agora, mas foi mais um cumprimento mesmo, acho que não se estenderam muito em conversas. E o mais engraçado é que o Bolsonaro parece ter ido ao Palácio só para isso, porque ele antes estava no Palácio da Alvorada e depois voltou para o Palácio da Alvorada. Não é que ele estava ali ocupado de muitas reuniões, tarefas no Palácio do Planalto, um dia cheio de trabalho, e aí ele parou rapidinho para receber os futuros inquilinos do Palácio. Não, ele foi até lá, fez esse encontro rapidinho e voltou para o Alvorada. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Parecia normal. que tinha caído aqui, mas não, continua firme. Então foi isso, um encontro rapidinho, um tapinha nas costas, e ao que parece o presidente vai estar entrando no período de aceitação ali do Lula, pós-Lula. Tomara. A transição efetivamente começa na segunda-feira, né? Porque o presidente eleito está descansando, está na Bahia. Na segunda volta, essa PEC, não sei que nome estão batizando, enfim, mas essa PEC dos gastos aí deve ser apresentada. PEC da transição, isso. É tanta PEC, já foi PEC kamikaze, PEC emergencial, PEC não sei que PEC, agora é PEC da transição. Vai ser apresentada na terça, tem que se entender também o que vai estar incluído nessa PEC, né? Certamente Auxílio Brasil, aumento real para o salário mínimo, mas aí tem, enfim, o céu é o limite, né? E aí o Lula chegando é que eu acho que as coisas vão ficar mais claras, e inclusive os nomes, né? Tem muita especulação de quem vão ser os ministros, mas até agora nenhuma definição. Nenhuma definição, começou a pipocar um monte de nome e começou a pipocar aquela corte feita pelos partidos ao governo que entra, né? Então, já está o Gilberto Kassab dando entrevista e dizendo quais seriam as suas condições para integrar o governo Lula, já num tom bem mais assertivo e interessado do que ele demonstrava, por exemplo, há 2 semanas atrás, quando ele esteve no Roda Viva, em que tudo ele deixou em aberto, e agora ele começa a ser mais objetivo em relação ao que ele espera para poder colocar o PSD no governo. E é importante o PSD no governo, porque ele tem 42 deputados, e isso faz diferença para o governo se contrapor a uma oposição mais radical que vai haver por parte do PL bolsonarista, de setores do PP, de setores do Republicanos. Mas mesmo nesses partidos, o Lula não deve ter dificuldade de encontrar nomes que vão aceitar integrar o governo, ainda mais se houver uma conciliação para a questão do orçamento secreto. Hoje já tem uma entrevista, por exemplo, do bispo Edir Macedo, dizendo que Deus vai perdoar o Lula por tudo. Então, até esse terrorismo evangélico que foi feito por algumas lideranças já começa a se dissipar do horizonte. E também o Bivar, Luciano Bivar, que é o presidente da União Brasil, um partido que também tem 40 e poucos deputados, vai dizendo que tem uma dívida com a esquerda, que ele espera pagar essa dívida, então também se colocando aí para conversar. Recebi várias mensagens hoje de pessoas do MDB, e aí aquela coisa engraçada do MDB, olha, lembrando coisas que eu já falei aqui, porque eu já intuía, e agora eu começo a receber como informação, olha, não vai adiantar colocar a Simone. A Simone tem de ser da cota pessoal do Lula. Agora, sempre toda a transição tem isso. Esse fulano é da cota pessoal, não é da cota do partido. E não dá nem para dizer que a Simone é da cota do MDB do Senado, porque ela também não se dá com a galera do Renan, por exemplo. Ela disse claramente que tentaram puxar o tapete dela na candidatura à presidência. Quem tentou fez o pessoal. Então, assim, são vários MDBs, né? MDB da Câmara, do Senado e Simone Tebet, né?
E é que eles já estão imputando a cota pessoal do Lula, sendo que ela e o Lula provavelmente se conheceram esse mês. Né? Ou no debate anterior, em agosto, eles devem ter se conhecido. Trocaram a primeira conversa pessoal ali. A mulher é filiada ao MDB há o quê? 25 anos, mas ela virou da cota pessoal do Lula. Rapidamente. Do Rames Tebet, que também... para não gastar a cota dos... Então, essa coisa vai ser assim, um tentando empurrar o outro, um tentando dizer que tem que ser fulano e não cicrano. Muita especulação hoje sobre o Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, mas o Aloysio Mercadante, questionado sobre isso, não confirmou, tinha um zum inclusive no mercado, que ele já teria se afastado do fundo ao qual ele estava ligado e avisado que vai voltar para o governo, mas tudo isso fica mesmo para a volta do Lula. Até lá é tudo muito especulação. Tem uma outra especulação que eu ouvi muito e não consigo confirmar nem com a própria e nem com ninguém, que o Lula usaria a viagem à COP no Marrocos para nomear Marina Silva, ou ministra do Meio Ambiente ou autoridade climática, que é esse cargo que vai ser criado. O problema tem uma discussão jurídica, que eu já ouvi do TCU e de outros técnicos, que se ele for criar mesmo essa autoridade climática, ela tem semelhança com a autoridade monetária e outros cargos do gênero, presidente do BC, portanto, né, e que não poderia manter um mandato, teria de renunciar a um mandato recém-conquistado, algo que eu acredito que ela não quererá fazer, porque ela teve uma boa votação, há muito tempo não tem mandato, não acredito que ela vá querer renunciar a esse mandato. Então, tudo ainda muito incipiente, muito na base da especulação, e essa discussão de se o Lula repetiria o gesto que ele fez em 2002, quando a Marina foi a primeira pessoa que ele nomeou e a nomeou numa viagem ao exterior. Então, o Lula vai fazer o mesmo na COP, porque ele e ela estarão na COP. Então, uma expectativa grande, mas pouca confirmação, pouca substância, Carol. Seria um importante gesto até para outros países, né? Porque vai estar todo mundo ali de olho. Ia bombar. Isso na COP ia virar o assunto da COP. Mas é que eu acho que é isso. Ainda não tem muita certeza de que cargo ela vai ocupar, em que condições, etc. Eles teriam de ter uma conversa antes. Não acho que esteja tudo tão azeitado assim. Ô Vera, a gente também vamos falar um pouco dos bloqueios ali, dos protestos todos questionando o resultado das urnas, né? Hoje começou a diminuir finalmente a quantidade, ainda tem um bloqueio ou outro, e agora os olhos vão muito para a investigação, né? Para as possíveis punições que devem vir como desdobramento de todos esses atos, né? Maravilhoso foi que o Augusto Aras, que parece ter sido acordado para realizações dessas manifestações ontem, hoje disse que não tem mais nada, que já acabou, que está tudo livre, tudo... Mas tudo tem, né? A própria Polícia Rodoviária Federal divulgou que tem, né? Exato, a própria Polícia Rodoviária Federal, que já está fazendo muito pouco, ainda admite que tem pontos de bloqueio, porque ainda tem, principalmente em Santa Catarina, em outros lugares, começaram a ser removidos desde que na segunda-feira o STF anunciou multas, mas o corpo mole continuou a ponto de fazer o ministro Alexandre de Moraes dar 48 horas para a PRF informar quantas multas foram aplicadas, qual o valor total e informar o nome das pessoas multadas e as placas dos veículos multados, porque eles vão querer acompanhar isso dentro da investigação. Não vão querer deixar só a cargo da PRF. Vocês lembram que isso foi uma das coisas que eu apontei aqui ontem. Olha, você fala muito em multa, fala em valores, mas nunca a gente sabe se essas multas são efetivamente cobradas e pagas. Então, ele parece que agora não vai deixar ficar só uma obra fictícia. Esse negócio, multamos 5 milhões e ninguém nunca sabe se as multas foram efetivamente pagas. O que a gente sabe é que o prejuízo foi enorme com tudo isso. A gente falou muito ontem aqui sobre os produtos perecíveis, sobre pessoas que deixaram de fazer cirurgias, pessoas que deixaram de acompanhar velórios, etc. Escoamento de uma grande parte de produção, desabastecimento em muitos lugares. E tudo isso tem de ser creditado na conta do presidente Jair Bolsonaro, dos seus filhos e dos seus apoiadores. Ontem ele postou um vídeo, à noite já, vestido de Volodymyr Zelensky ali, de camiseta.
e dizendo que também está muito triste, também está chateado, mas pedindo para as pessoas desocuparem as estradas, porque isso está fora das 4 linhas da Constituição. Mas, atenção, para irem protestar em outros locais, porque o protesto seria justo, o que é uma excrescência, um absurdo, porque esses protestos têm como mote a não aceitação do resultado da eleição, portanto, eles não são justos, eles são golpistas. Se eles não reconhecem o resultado de uma eleição que já foi dada como consumada pelo TSE e que o próprio Bolsonaro, de alguma maneira, já aceitou naquele discurso pífio que fez, e ao dar o pontapé inicial para a transição, ele incitar essas pessoas a continuarem nas ruas, assim como fez o seu filho Eduardo Bolsonaro, que inclusive esteve em alguns desses protestos golpistas, isso é incitação a crimes, a continuação de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, o presidente sempre fica dando uma no cravo, uma na ferradura. Esse discurso dele em vídeo desgostou demais os ministros do Supremo. Eles falaram, de novo, a gente caiu nessa esparrela, recebeu o Bolsonaro, conversou com ele e ele vai lá e faz um vídeo de caráter dúbio, mantendo a situação ainda em suspenso. Então, caiu muito mal no Supremo, um clima de irritação muito grande de alguns ministros com os quais eu conversei. Mas para surpresa de 0 pessoas, além dos ministros do Supremo, né, Vera? Porque não existe isso. O Bolsonaro nunca modera o discurso, né? Ele sempre dá uma no cravo, outra na ferradura, o tempo todo tentando manter a base mobilizada. Já está muito claro que ele não tem força nenhuma para dar golpe, né? E os movimentos nas estradas já estão fenecendo, mas ele vai tentar manter essa base mobilizada o máximo de tempo que puder, né? Exatamente. Não é que nem que eles demonstrassem surpresa, demonstravam irritação mesmo, uma certa, putz, não aguento mais, sabe? Justamente porque eles diziam, olha, a gente evitou recebê-lo antes dele reconhecer, e aí depois que ele reconheceu, ele veio até aqui, não tinha como não receber, ele conversou com a gente e ainda assim depois ainda veio com esse vídeo, como quem diz, não toma jeito mesmo, era mais esse tom, assim, sabe? E Carla Zambelli, hein, que viajou para os Estados Unidos? Gente do céu, a gente não tem um dia sem um roteirista inventar um novo plot twist, né? Viajou para os Estados Unidos, disse que foi estudar a liberdade de expressão. E aí, quando questionada sobre por que não informou a viagem, ela disse que está com as contas das redes sociais suspensas, então não tinha como informar, e assim viajou. Aí isso já incendiou as redes sociais. Do lado lulista, a história de que ela fugiu para escapar de ser presa, e do lado bolsonarista, nos grupos, aí os enredos são mais estapafúrdios possíveis, né? Ela viajou como uma espécie de heroína que levou na bagagem provas da fraude, e aí vai mostrar nos Estados Unidos e vai, a partir dos Estados Unidos, comprovar que as eleições foram fraudadas. Isso está circulando nos grupos de WhatsApp, como se ela fosse uma espécie de heroína que está levando umas provas para exibir de lá. Por que exibir de lá e não daqui, a gente não sabe direito, mas a historinha da carochinha que está correndo nos grupos bolsonaristas é essa. Teve até uma mensagem aqui do Fábio, que está perguntando, ela falou que não avisou que estava viajando porque está com as redes sociais suspensas por determinação judicial. E o Fábio pergunta, mas como que era feito antes das redes sociais? Os parlamentares não tinham outras formas de comunicação? Cota parlamentar para carta? Algumas formas havia. Não, eu não sei nem se ela não teria de informar, sinceramente, a justiça ou a polícia, porque aquele bang-bang que ela promoveu no sábado deu origem a um boletim de ocorrência, abertura de um inquérito, etc. Então, eu não sei que tipo de comunicação que ela fez para viajar. Eu sei que se descobriu que ela tinha viajado e aí ela mesma confirmou com essa justificativa esfarrapada, mas ainda assim as outras são ainda mais fantasiosas que circulam por aí. E vamos ver se ela vai voltar para assumir o mandato, se vai ficar por lá, se vai passar o Natal, né? Vamos ver. Ô Vera, a gente está dando risada aqui porque, enfim, tem isso, essas notícias que correm na internet e as imagens dos atos, a gente já comentou aqui várias vezes, mas tem um aspecto muito sombrio, né? Não dá só para achar graça e achar que é uma manifestação de um monte de malucos quando a gente vê pessoas reproduzindo o gesto nazista, né? Saudação nazista, várias pessoas
em plena luz do dia. Esse vídeo circulou o mundo, provocou repúdio até do embaixador da Alemanha. Isso é muito grave, né? Muito grave. O embaixador da Alemanha, Helco Thoms, disse que o uso de símbolos nazistas e fascistas por manifestantes, ele pôs esse manifestantes entre aspas, claramente de extrema-direita, é profundamente chocante. Lembrou que a apologia ao nazismo é um crime e que isso não se confunde com liberdade de expressão, mas é um ataque à democracia e ao Estado de Direito do Brasil, e que o gesto desrespeita a memória das vítimas do nazismo e os horrores causados por ele. O Ministério Público tratou de passar um pano, né, dizendo que num primeiro momento olhou aquele vídeo e não viu ali nenhuma apologia ao nazismo. Mas o que a gente está vendo, principalmente no estado de Santa Catarina, é um crescimento desse tipo de movimento de inspiração nazista, fascista. O Muniz mesmo estava lendo agora no Repórter CBN esse professor que explicitamente estava defendendo Adolf Hitler e foi afastado. Então, se perdeu qualquer prurido de tratar dessas questões que são crime, não é liberdade de expressão, não é liberdade política. Aqui é crime apologia ao nazismo e não existe previsão legal e constitucional, por exemplo, para a constituição de partidos nazistas, como chegou a defender lá o Kim Kataguiri, o Monark, etc. Não existe essa previsão no nosso texto constitucional, assim como de vários outros países democráticos. Então, a gente precisa pôr um fim a essa escalada de apologia ao nazifascismo, porque isso está realmente adquirindo contornos muito graves, muito críticos e muito assustadores. E o que a gente assiste em Santa Catarina, com vários empresários incitando esse golpismo. Ontem tinha um lá de Itajaí tirando uma faca de um coldre, uma faca escrita Bolsonaro, e falando que é a faca que vai matar o ex-presidente Lula. Essas coisas são muito sérias, muito graves, e o Ministério Público não pode fazer pouco disso. Dizer que, olha, a gente analisou as imagens e não viu nenhum indício de que haja apologia ao nazismo, porque basta olhar e ver o gestual das pessoas, e tem de identificar essas pessoas e tem de desbaratar essas células, porque isso está muito sério e está não crescendo, e isso coloca em risco a governabilidade e faz com que a gente caminhe para uma radicalização ainda maior da sociedade. Não, é gravíssimo, é chocante. A gente teve notícia aqui logo no começo do ponto final também de um professor de história, Santa Catarina também, que foi para a internet defender o nazismo, dizer que era fã de Hitler. E aí eu até comentei com o Muniz que eu acho que o mais chocante, a gente sabe que existem células neonazistas no Brasil e que isso inclusive aumentou nos últimos anos, mas as pessoas se sentindo autorizadas a demonstrar publicamente, né? Fazer o gesto publicamente aí para a internet falar isso é muito grave, muito chocante. Demonstrando orgulho, como se isso fosse sinal de alguma liberdade de expressão, como eu falei, não é, né? Não é. Ô Vera, tomei a liberdade de escolher uma música. Ah, que bom. Vamos de Dominguinhos, porque agora todo mundo quer entrar, né? Agora todo mundo quer ser governo, né? Ai, governo, sou a favor. Então, vamos de Dominguinhos hoje. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom. Quem tá dentro também não quer sair. Não quer sair. Eu não sei como é que vão resolver esse forró aí, porque quem tá fora quer entrar, Vera. Maravilhoso. Ai. Trilha de rock santeiro, maravilhoso. É verdade, trilha de rock santeiro. Que grande novela, né? Então, tá bom. Vera Magalhães, obrigada, hein? Boa noite pra você. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, boa noite.